A procrastinação é real e ela pode acabar com a sua vida, mesmo que a sua vida só esteja começando. São 3h24 agora da tarde, hoje é terça-feira. Esse é o meu primeiro relato pós-rede social. Hoje eu acordei tarde, infelizmente, era umas 9 alguma coisa. Fui pra academia, depois da academia passei na feira, voltei da feira, almocei e me joguei ali na procrastinação e fiquei até agora. Agora eu decidi levantar e higienizar algumas coisas que eu comprei na feira e dar uma organizada na cozinha. Depois eu vou organizar meu quarto e ficar por lá estudando ou trabalhando. Mas eu queria deixar registrado aqui, hoje é o primeiro dia que eu não estou viciada em nada, porque durante o final de semana eu baixei um livro e eu assim comi o livro na sexta, sábado, domingo e ontem. Terminei o livro hoje, que só faltava 3% do livro para ler no Kindle. Então terminei o livro hoje. Então hoje não tem mais livro, não tem mais rede social, não tem mais nada. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Bom, essa é a primeira semana sem rede social e na quinta-feira eu me propus tirar o pó da casa. Eu acordei e pensei, hoje a tarefa da casa do dia vai ser tirar o pó. Levantei da cama, tomei café da manhã, fui pra academia, voltei, almocei e mais uma vez me joguei no sofá. Deixei ali a procrastinação começar a fazer o trabalho dela. Porém, sem as redes sociais instaladas no meu celular, eu fiquei ali naquela ambivalência decisória, que é, na verdade, um conflito entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal, que, trocando em miúdos, é aquele momento onde você fica decidindo se você vai ou não tirar o pó, se você vai ou não fazer determinada tarefa. Só que esse pensamento é um pouquinho maior, né? Tem um pouquinho mais de conteúdo. No meu caso, por exemplo, esse pensamento ficava: e aí, será que eu levanto agora e vou tirar o pó? Só que ao mesmo tempo eu ficava calculando, se eu levantar e for tirar o pó, é uma tarefa que vai demorar, é uma tarefa que eu vou ficar cansada. E se eu não tirar o pó, o que que vai acontecer? Eu vou me sentir culpada por não ter tirado o pó? Ou eu vou ficar bem aqui no sofá assistindo uma série ou procurando alguma coisa para assistir? Nesse meio tempo, que eu fiquei ali naquela ambivalência decisória, eu tava ali deitada no sofá e normalmente eu ficaria ali na rede social. Porém, como é a primeira semana sem rede social, como eu disse antes, eu decidi pesquisar o que as pesquisas científicas mais recentes nos traziam sobre a procrastinação. E o que se sabe até então? Lembrando que a procrastinação ainda está sendo estudada. Então, não é uma coisa que a gente tem pesquisas bem encorpadas sobre ela e que a gente já sabe de tudo e que a gente já sabe como resolver. Não, até porque a procrastinação, para cada pessoa, ela vai ter uma leitura diferente, ela vai ter uma representação diferente. Mas, o que se sabe sobre a procrastinação é que ela é o ato de adiar tarefas de forma voluntária e de forma consciente, ou seja, eu sei que eu tenho que tirar o pó da casa, porém eu vou deixar para mais tarde. E muitas das vezes, quando nós adiamos essas tarefas, nós vamos sofrer consequências. E muitas das vezes as consequências são negativas. Mesmo tendo essa noção que a gente vai sofrer e que essas consequências negativas virão, a gente continua fazendo. E também o que sabemos agora é que a procrastinação não é um problema de organização, não é gestão de tempo. Na verdade, a procrastinação tem mais a ver com problemas de autorregulação emocional. Vamos para o exemplo do dia de tirar o pó da casa. Eu acordei e eu sabia que eu tinha aquela tarefa para fazer. Eu me estipulei semanalmente algumas tarefas por dia e na quinta-feira a tarefa do dia era tirar o pó da casa. O que acontece? Eu focava no ponto negativo de executar aquela tarefa. Uma das coisas que me levava a procrastinar, além de pensar no lado negativo de fazer aquela tarefa, eram as redes sociais. Porque todas as vezes que eu tava lá scrollando a rede social, TikTok, Instagram, eu sentia um prazer. Era um prazer muito barato? Era um prazer muito rápido? Era. Só que o meu cérebro calculava que esse prazer rápido e barato era muito, muito, muito melhor
do que sentir o desconforto da tarefa de tirar o pó da casa. Então, meu problema não necessariamente eram só as redes sociais ou só a procrastinação, é uma combinação dos dois. Eu utilizava as redes sociais como uma âncora para continuar na procrastinação. Depois de ler um pouquinho que essas pesquisas diziam sobre a procrastinação e o ato de procrastinar, eu decidi me levantar do sofá e fazer o que precisava ser feito. Uma das questões do problema da autorregulação emocional é que quem procrastina, normalmente a gente procrastina porque o primeiro pensamento que surge na nossa cabeça é o do desconforto que realizar aquela tarefa vai causar na gente. Então a gente foca no pensamento negativo. A gente não foca no pensamento negativo depois de adiar. Não, a gente foca no pensamento negativo daquele momento. Então, tirar o pó da casa vai me trazer muito desconforto agora, não vou fazer isso. Só que uma das estratégias que eu decidi fazer foi negociar com o meu cérebro. Eu não vou tirar o pó da casa, porque tirar o pó da casa é uma tarefa muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou negociar com o meu cérebro. Vamos tirar pó só do quarto. Depois, se eu me sentir bem, a gente tira pó dos outros cômodos. Nessa ação, a gente não só começa a tolerar o desconforto, como a gente também vai trabalhando o nosso cérebro para falar para ele que não é só coisa ruim que essa tarefa vai trazer pra gente, ela vai trazer coisa boa também. Por exemplo, pensar no final dela, como eu me sinto. Das outras vezes que eu tirei pó da casa, como eu me sentia após essa tarefa. E foi isso que eu fiz. Eu negociei com o meu cérebro de tirar pó só do quarto e depois que eu fosse me sentindo melhor, eu ia ver se eu ia tirar pó da casa também ou se, enfim, eu ia me jogar à procrastinação. E adivinhem só, eu consegui tirar o pó da casa toda. Um ponto interessante é que quando a gente vai procrastinar algo, a gente foca no desconforto que aquela tarefa causa e não no que vem depois de realizar aquela tarefa. Então, por exemplo, o meu cérebro está muito acostumado em focar no desconforto da tarefa e não pensar no depois dela. Um dos motivos que me fez levantar do sofá também e realizar aquela tarefa foi pensar no bem-estar que ela me traria depois e não focar apenas no negativo. E essa semana, na verdade, me mostrou algo que eu não esperava. O problema não era só a falta de disciplina, o problema era que eu queria fugir a todo custo do desconforto. E na verdade, era um desconforto tão exageradamente real, só que eu só consegui ver isso acontecendo comigo, eu só consegui ver esse processo de descobrir sobre o desconforto depois que eu tirei uma das minhas maiores distrações, que foram as redes sociais. Eu ainda procrastino, não virei uma pessoa produtiva e não esperem isso de mim, porque eu sou um ser humano, vou continuar errando ainda. Só que agora eu tô conseguindo realmente enxergar o problema. Eu estou conseguindo entender o problema. Eu tô conseguindo ver como isso age em mim. E eu não tô só culpando o problema. E talvez seja assim que uma mudança realmente acontece. Não é mudar drasticamente do dia para noite, mas sim ter a decisão de escolher mudar um pouco todos os dias, com pequenas ações e decisões diárias, mesmo quando elas são desconfortáveis só na minha cabeça, ou quando elas realmente são desconfortáveis. Então, se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando esse desafio sobre
como lidar sem as redes sociais, como lidar com a procrastinação, eu sugiro que você se inscreva no meu canal, dê um like nesse videozinho para me ajudar. E é isso. Tchau!